Bom. Tadinho do Márcio. Não, mas ele deve voltar. É que ele trocou uma conta que não era da USP, talvez. Não, acho que não tem problema. Eu tô com uma conta que não é da USP. É. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou o Evandro Nicolau, sou educador lá do MAC-USP, e a gente está iniciando esse trabalho nesse momento da quarentena, que é transpor as nossas atividades, muitas das nossas atividades, para esse ambiente digital, né? Então, esse é um primeiro curso de difusão do corpo técnico do museu, né? Eu sou educador na área de educação do Museu de Arte Contemporânea, e também tem alguns cursos de pós-doutores que estão sendo ativados, e o museu está testando, nesse momento de pandemia, como amplificar suas ações e ir tornando suas ações e repensando suas ações para esse ambiente digital, tá? Quero agradecer muito o interesse de vocês pelo curso, pela atividade, que para mim é uma atividade que é uma área de pesquisa que é uma área que eu tenho um apreço especial, né, porque é a possibilidade de lidar com a arte de uma forma mais transdisciplinar, de tentar encontrar um sentido mais objetivo para a questão da arte, para a questão da ecologia, para a gente pensar um pouco esse horizonte de transformação possível ao investigar e ao apresentar e discutir um pouco os desenhos da paisagem da cidade, no caso, da cidade de São Paulo, e do museu, tá? Esse trabalho é um desdobramento da minha tese de doutorado, que é o Desenhos da Paisagem, Percepção, Memória e Imaginação, que é possível ser encontrada no Teses USP, também no meu blog, daqui a pouco eu passo isso para vocês. Esse curso, originalmente, ele teria um formato de 8 encontros no formato presencial. A gente está fazendo um recorte nele, nesse momento de experiência, então ele será um curso de 4 encontros, tá? E a ideia desse trabalho é que a gente entrelace um pouco conteúdos teóricos. Bom dia, Clara, bem-vinda. Conteúdos teóricos e também algumas propostas de mínimo de produção prática em relação à paisagem e ao conteúdo que a gente vai trabalhar nesses 4 encontros que vão de hoje até o dia 16 de julho. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Nossa proposta inicial é de um trabalho que dure cerca de 1h30 de interação, podendo estender aí, dependendo das nossas necessidades, um pouco mais uma meia hora, enfim. Então, é essa previsão de tempo de atividade que a gente vai ter, certo? Como a gente está em 16 pessoas, eu acho que dá para a gente... Ah lá, o Márcio voltou. Pronto. Voltou, Márcio. Márcio voltou aí. Ainda não apareceu o 17 aqui para mim. Eu queria só rapidamente que vocês se apresentassem, só falassem o nome, de onde está vindo, rapidamente, para a gente não perder muito tempo nesse momento, mas se puderem, só para eu conhecer vocês. Podemos começar aqui, ó, com o Leonardo Lopes, que está aqui à minha esquerda. Vamos da esquerda para a direita aqui, né? Pode ser? Leonardo. Pode. Bom, sou Leonardo, estou no último ano do curso de arquitetura na FAM, então eu estou buscando um pouco mais de conhecimento aí.
Legal, Márcia. A Paloma. Oi, sou a Paloma, sou de São Paulo, sou formada em administração, agora fazendo biologia, e tenho interesse em diversas áreas, por isso estou aqui para acompanhar o curso também. Márcio Mendes. Olá, tudo bem? Sou o Márcio, comecei agora artes visuais. Por enquanto eu trabalho na área de sonoplastia e teatro, então estou buscando aí essa nova linguagem para aprimorar. Muito bom estar por aqui. Estou com meu filho, estamos na quarentena e acompanhando os cursos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A Marina Tognon. Oi, eu sou a Marina, eu me formei o ano passado, né, em dezembro, nesse curso aqui de Geociências, não, tá virado, né, de Geociências e Educação Ambiental. Marina! Quem é? Não sei quem tá falando. O Bruno? Bruno Jorge. Então, abre a câmera aí, Bruno. Enfim, e aí tem todo esse interesse de Ligeia. Bruno, para de falar que eu sei. Ai, meu Deus, eu como do bolinha. Enfim, eu acho que a gente tem esse interesse e um pouco esse estudo na área de educação das paisagens, né? Do desenho de paisagem, enfim. Legal. Faz parte um pouco do final do curso na matéria de metodologia de ensino de geociências e educação ambiental. Obrigado, bem-vinda. Bruno? Opa, bom dia. Eu sou o Bruno, estou graduando, ainda estou no meio do curso de geologia. Eu entrei em 2017 no curso que a Marina se formou, mas acabei fazendo transferência e estamos aqui ainda. Bem-vindo, Bruno. Victoria, Aline. Isso, oi, bom dia. Bom, eu sou Victoria, eu curso Arquitetura e Urbanismo na FAO, USP, e os temas, né, envolvidos no curso são de interesse e acho interessante experimentar essa experiência de atividade virtual. Legal, cara. A Lúcia Gomes. Olá, eu sou a Lúcia, eu ainda não tenho uma formação acadêmica, eu tenho pretensão de ser terapeuta artística, então eu busco fazer cursos de difusão na área de artes. Eu comecei o ano passado a fazer o de desenho e linguagem, até colapsar tudo nessa pandemia, junto com a Ana, que também está aqui. Oi, Ana. E eu tenho muito interesse, minha mãe é artista plástica e eu acho lindo tudo isso e tudo que a gente vai aprender. Legal. Obrigado, Lúcia. Bem-vindo. Obrigada. A X Aisha, é assim que fala? Aisha? Aisha. Então, boa tarde, meu nome é Simone, eu não consegui mudar aí ainda, eu sou formada em artes plásticas, trabalho como professora já faz quase 11 anos, e eu acho esse curso importante para o meu currículo, para eu auxiliar nas aulas com os meus alunos, porque eles querem cada vez saber mais, e é um jeito de melhorar as minhas aulas. Muito bem. Obrigado, Simone. Nada. A Monice Cristina. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Monice, eu acho que eu sou a mais distante até agora de vocês, eu sou daqui de Goiás, da cidade de Anápolis. Legal. Eu sou formada em arquitetura também, tem 2 anos já que eu formei. E nesse tempo de pandemia eu estou meio que expandindo esses cursos também, né? Encontrei esse da USP e me interessei bastante. Muito bem. Tem alguém que eu não falei o nome? Eu não sei se eu consigo ver todo mundo. Estou fazendo uma... acho que foi todo mundo, né? Leonardo já falou, foi o primeiro, né? A Márcia ainda não. Márcia Magalhães. Márcia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Opa. Bom, eu sou estudante de arquitetura, né, lá na FAUSP.
E assim como alguns colegas também, o semestre passado nós começamos a fazer o curso de desenho e linguagem também, e infelizmente tivemos esse bloqueio todo. E eu me interessei, né, por esse curso, porque eu acho que ele vai tratar de aspectos, né, de arquitetura, e eu acho que é muito interessante. Obrigado, Márcia. A Ana... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, meu nome é Ana. Assim como o Bruno, eu também sou da GEL. Eu já sou formada em geologia, na verdade. Hoje eu faço pós-graduação no Instituto Oceanográfico, lá na UFRJ. Legal. E assim como a Márcia, a Vitória também, se eu não me engano, e a Lúcia estavam no curso de desenho e linguagem, e aí, né, a pandemia chegou e a gente está se adaptando. Que legal. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E acho que falta o Marcos Gomes Amorim falar. É isso? Marcos? Marcos? O microfone do Marcos deu problema. Marcos, você é de São Paulo, Marcos? Outra geocientista. É interessante terem os geocientistas aqui, formado em História e Letras. Marcos, assim que você conseguir resolver o problema, aí você fala, tudo bem? Para a gente ir tocando. E Arte e Educação na USP. Muito bem. Eu posso falar? Pode falar, Marília. Eu sou Marília, eu sou formada em Geologia, depois eu fiz mestrado em Engenharia Civil por uma parte de restauro. Comecei a fazer licenciatura em Geociências também, desse grupinho aí, mas agora eu estou fazendo Química, né? Então... Bem transdisciplinar, né? Então está meio evidente o meu interesse por várias coisas, né? É isso. Gente, eu estou gostando muito do perfil de vocês, porque esse trabalho que eu desenvolvo e que tem até uma certa resistência, né? Porque dentro de um museu a gente tem questões do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista da abordagem de acervo, etc., que dão uma certa dificuldade para a gente ampliar as discussões para áreas mais interdisciplinares, e eu diria até transdisciplinares, né? Por isso que esse é um trabalho que eu tenho muito apreço, o Desenhos da Paisagem, porque é a possibilidade da gente expandir essa rede de conhecimento, principalmente no mundo que estamos vivendo hoje, né, com todos os problemas ambientais, além dos problemas sanitários que a gente está vendo acontecer nesse exato momento, né, e como é que a arte, como é que um campo que, eventualmente, num país como o Brasil é tão elitista, etc., pode parar para discutir isso, né, e de uma forma mais ampla, trazendo outros olhares e outros conhecimentos, né? E outras abordagens e outra percepção desse espaço que a gente chama de natureza, e no caso aqui, nessa abordagem, eu estou chamando de paisagem, certo? Eu vou começar a falar algumas coisas, mas se vocês tiverem questões para ir colocando no meio da nossa conversa, vocês fiquem à vontade para isso. A única coisa que eu queria pedir para vocês, perguntar se vocês têm aí à mão, é um lápis e um papel ou um caderno, alguma coisa que vocês possam rabiscar um pouquinho aí. Todo mundo tem? Certo? Se não tiver, a gente vai providenciando. Esse é mais ou menos o material que a gente vai utilizar, né?
Então, a ideia de desenhos da paisagem, começando por esse lugar, né? Parte primeiro da ideia do que vem a ser arte, né? E, nesse caso, a gente está trazendo o conceito de arte especificamente para a linguagem do desenho, né? Então, o que é isso, desenho, né? Não vou perguntar isso para vocês, mas eu já tenho mais ou menos eu tenho um pouco de uma pesquisa sobre o que as pessoas respondem quando a gente pergunta se elas desenham, né? Veja que a pergunta não é se você sabe desenhar, a pergunta é se você desenha, tá? É um pouco anterior à questão, se você tem uma prática com o desenho. Muitas pessoas dizem, eu não sei desenhar, o meu desenho é feio, o meu desenho é bonito, quer dizer, existe uma série de questões e de preconceitos e de uma percepção, vamos dizer assim, uma autocrítica sobre o desenho, como se houvesse as pessoas que sabem desenhar e houvesse as pessoas que não sabem desenhar, né? Então, o pressuposto que a gente parte aqui desse curso é que o corpo é um desenho, né? E que o contexto em que o corpo está inserido também é um desenho. Então, a gente pode estar falando de um corpo humano, quer dizer, um corpo vivo, né? E de um espaço geográfico, né? Quer dizer, da geografia, do desenho da Terra, né? E ao articular este corpo vivo com o espaço geográfico, né, a gente produz desenho, né? Nesse momento, a gente está em quarentena e muitas pessoas fechadas em casa, enfim, né? Eu queria só que vocês pensassem no desenho, e aí sim, usando já o lápis e o papel, para a gente pegar o que é a estrutura básica e fundamental do desenho. Extraído lá da matemática, né? Já da matemática antiga, o desenho é um ponto. Então, vou pedir para vocês coloquem um ponto na folha de papel, né? Coloquem um ponto, pode segurar o lápis nele, que, se colocado em movimento, produz uma linha. Todo mundo consegue ver isso? E se eu colocar outros pontos na folha, coloca mais alguns outros pontos na folha, e aí liga esses pontos com a sua linha, a gente acaba produzindo uma forma, né? Uma topografia, vamos dizer assim, né? E aí vamos pensar no nosso próprio corpo, né? Quem que é a menina que está em Goiás? Como é que ela chama mesmo? Sou eu, Monique. A Monique é que está mais distante da gente, né? Se a gente fosse, quem está aqui em São Paulo, se encontrar no Museu de Arte Contemporânea da USP, né? Pode colocar aí numa outra ponto da folha, talvez o MAC, a gente percorreria para sair de casa, ou do trabalho, ou do lugar que estivesse, até o Museu de Arte Contemporânea, que fica ali perto de Ibirapuera, por um trajeto em que a gente iria colocar o nosso corpo em movimento, né? E ao colocar o nosso corpo em movimento, por exemplo, se você ativar no seu celular o Google Maps, né? Ele vai traçar o desenho que você percorreu na cidade para chegar do lugar em que você partiu, do seu ponto de partida, até o seu ponto de chegada, que é o MAC. Tudo bem isso para vocês? Conseguem entender de que lugar do desenho que nós estamos falando, né? Estamos falando, então, desse lugar do desenho que é a minha percepção básica e estrutural da linguagem do desenho, né? Nesse percurso que a gente faz de casa até o MAC, ou de um lugar a outro, vamos dizer assim, a gente vai passando por cenários, né? A gente vai passando por ruas e avenidas, e a gente vai vendo uma landscape, né? Quer dizer, uma paisagem urbana, antrópica, né? Uma paisagem transformada pelo homem, quer dizer, a paisagem natural de uma metrópole como São Paulo, ela é uma paisagem antrópica, ela é transformada pela... Ainda não, Bruno perguntou se eu estou apresentando algo. Ainda não, Bruno.
já vou apresentar já. Por enquanto estou só falando. Bruno já está sentindo falta das imagens, né? É uma paisagem antrópica, né? Que é alterada pelo homem, e é uma paisagem que o momento em que ela se apresenta para o nosso olhar hoje é totalmente diferente, vamos dizer assim, do que ela se apresentava há 150 anos atrás, por exemplo, né? 150 anos atrás, cerca de 150 anos atrás, São Paulo tinha os seus rios todos abertos, por exemplo, né? São Paulo tinha regiões de cerrado e imagina 200 milhões, né? Pois é, Bruno. Tinha, enfim, todo um processo toda uma paisagem ainda natural, né? Coexistindo com o sistema de crescimento e de urbanização da cidade. E esta urbanização da cidade, aí sim um outro desenho, é um desenho, vamos dizer assim, social, né, coletivo, político, do ponto de vista da cidade. Então é desse lugar do desenho que a gente está falando. E nesse lugar, embora eu pedi para vocês trabalharem com lápis sobre papel, nós não necessariamente precisamos identificar o desenho como lápis sobre papel, né? Eu gostaria que a gente pudesse imaginar que, por exemplo, quando a gente usa o Google Earth ou o Google Maps, a gente pode estar estabelecendo relações com o desenho. Deve ter gente aqui no grupo que deve fazer interpretação de georreferenciamento, interpretação cartográfica, né? E tudo isso se compõe numa construção de um conhecimento e de uma percepção daquilo que a gente chama de espaço, né? E o desenho é algo, então, que se dá no espaço. Qual é a problemática que eu levanto aqui? E que talvez agora a gente possa compartilhar um pouquinho, né? Será que na nossa formação estrutural, do ponto de vista da construção do nosso conhecimento, nós temos claro o que é isto que a gente chama de desenho? Quer dizer, isto foi construído de uma forma mais clara e objetiva no nosso processo de formação escolar? O que vocês acham? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode aí. Marina já disse que não, né? Na formação escolar, desenho é só o que você faz na aula de artes. Exato. Até se você estiver desenhando na pontinha do caderno em qualquer outro momento, você é repreendido por isso. Só na aula de artes você pode. E ainda assim, a aula de artes ela não trabalha com a estrutura básica da linguagem, né? Que é isso que a gente está tratando aqui, ó. Há uma estrutura básica da linguagem, e a matemática, nesse caso, e a própria geografia, né? Eu sou de um tempo em que a gente desenhava mapas nas aulas de geografia, né? Não lida as formas impostas como a casa europeia, triângulos, retângulos padronizados, exatamente, ainda tem a questão colonizada do nosso corpo e da nossa percepção do espaço, né? Então, o desenho que a gente está trazendo aqui é um desenho que parte dessa estrutura básica da linguagem, que ele não se identifica apenas com lápis e papel, mas sim com uma percepção de que o desenho, como diz o Vasari, é o pai, ou eu gosto de falar que o desenho é a mãe de todas as artes, né? O desenho está presente na arquitetura, está presente exato, Luiz, está presente na escultura, está presente na pintura, está presente na geografia, está presente na ciência, né? Todos os cientistas, até, vamos dizer assim, a transformação do desenho para outras tecnologias de representação, principalmente digitais, enfim, tinha ainda com o desenho alguma relação, né, próxima. O desenho, de certa maneira, ele é o laboratório, né, é o lugar que o cientista traz, o geógrafo e outro, o botânico, enfim,
traz a percepção da natureza para dentro de um espaço de estudo interno, né? Tiago pegou trânsito, está chegando um pouquinho atrasado para a aula. Boa tarde, Tiago. Tudo bem até aqui? Então é desse lugar que a gente está falando de desenho, né? Então, eu vou apresentar agora alguma coisa para vocês. Espera aí, deixa uma janela. Estão vendo a apresentação? Todo mundo vendo? Ok? Ok. Sim. Onde é que eu estou na apresentação aqui? Espera aí, deixa eu achar ela para poder passá-la. Esse aqui é a skyline do MAC, né? Não sei se vocês conhecem o MAC. Quem não conhece, esse lugar é a vista do terraço do 8º andar do Museu de Arte Contemporânea. Eu não estou conseguindo passar a tela aqui. Espera aí. Aqui eu não consigo passar a tela. Poxa vida, eu não consegui passar a tela. Vocês estão me vendo agora, né? Sim. Sim. Vou abrir o documento de novo. Caramba, o que aconteceu aqui? Será que agora eu consigo? Estão vendo a imagem? Todo mundo? Sim. Então vamos lá. Aqui é o MAC USP, né? Esse é o museu de onde estamos falando. E eu queria mostrar essa imagem para vocês. Essa é a imagem, uma imagem de 1969, né? A fotografia da chegada do homem à Lua, e que, de certa forma, comprova que a Terra é redonda, né? Apesar de a gente ter muita gente duvidando, a Terra é redonda. E o que seria, então, passando agora para a paisagem, né? O que é a paisagem, né? Como é que se define a paisagem, né? Assim como a gente discutiu brevemente aqui, mas nessa breve discussão a gente começa a perceber que o desenho é algo que se espraia em vários campos, né? E é utilizado de várias maneiras, enfim.
A paisagem também é um conceito bastante polissêmico, né? Construído de muitas apreensões. Deixa eu ver aqui que a Marina escreveu aqui. Antigamente, os geocientistas brigavam que não era redonda, e sim um geóide, mas hoje em dia, bom, mas geóide eu acho até bacana, né? A gente está falando de desenho, justamente, né? E talvez eu esteja usando aqui, na minha ignorância geocientífica, uma percepção formal equivocada, né? A Terra não é exatamente redonda, né? O fato é que ela não é plana, né? Ela é pode ser uma outra, mas algo que seja esférico, no mínimo, né? Mas, enfim, já tá vendo? A gente já começa uma discussão de desenho, né? Bruno, deixa eu ver o que o Bruno fala. É isso, tá sorrindo só. Enfim, o que é a paisagem, né? Em primeiro lugar, assim como nós, seres humanos, né, que temos, vamos dizer assim, um estágio de consciência, como as pessoas não entendem o conceito... Espera lá, deixa eu ler a pergunta aqui. Como as pessoas não entendem o conceito de gravidade, têm dúvidas sobre a forma do planeta. Assim como nós, vamos pensar o seguinte, né? A gente não consegue olhar para o próprio rosto, vamos dizer assim, né? Para a própria face, né? A não ser por meio de um espelho, né? A gente pode até observar o nosso próprio corpo, mas a gente não consegue se ver, né? O nosso aparato de percepção do nosso rosto, por exemplo, ou das nossas costas, enfim, é algo que nos escapa, né? A percepção. E aí entra essa questão que coloca em dúvida, talvez, do ponto de vista da percepção. Queria falar uma outra coisa. Boa parte desse trabalho está embasado pela ciência fenomenológica, pela fenomenologia da percepção, tá? Do Husserl, do Merleau-Ponty. Eu coloquei para vocês o link da tese que embasa um pouco esse curso, né? Não é ipsis literis o que eu estou trazendo aqui, mas boa parte das referências bibliográficas, etc., estão lá para quem tiver interesse para ver, e daqui a pouco eu cito algumas coisas para vocês, mas um autor importante é o Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção. Outro autor com menos aproximação e levantamento de conteúdo é o Humboldt, que é o geógrafo germânico do século XIX, né, que é um geógrafo que pensava a questão, um naturalista, né, do ponto de vista do conjunto das ciências e da percepção e da sensibilidade como uma primeira aproximação à natureza antes da aproximação científica em si, né? Então, como eu estava dizendo sobre a questão da percepção, a humanidade não é dada a possibilidade de observar o corpo da Terra como um todo. Entendem isso que eu estou falando? Né? Quer dizer, a primeira vez que, vamos dizer, os olhos da humanidade observaram a Terra, né, foram nas missões espaciais, né? Quando, e agora me fugiu quem foi o astronauta, disse a Terra é azul, né? Acho que foi o Yuri Gagarin, se não me engano. Se alguém tiver essa informação aí agora, me ajuda nesse momento. Quer dizer, a percepção de como é a Terra de fato, né? O Gagarin, acho que foi o Gagarin. A percepção de como é a Terra de fato, primeiro vai se dar, modernamente falando, a partir tanto do avião, né, que alça voos, né, mas depois nas viagens espaciais, né, quer dizer, quando se consegue sair da estratosfera da Terra, e aí se tem uma percepção da imagem da Terra. E a Terra é o corpo onde se dá a paisagem,
né? É esse lugar em que a paisagem se instaura. A gente vive sobre este planeta, e esse planeta é que nos apresenta, e daqui a pouco a gente define melhor o que é a paisagem, né? Portanto, nosso primeiro desenho, vamos dizer assim, ou o desenho maior que a gente precisa considerar é o desenho geográfico, geológico, né? Temporal do planeta Terra, né? Sendo ele ainda não uma paisagem, né? Essa imagem que vocês veem aqui é o Brasil, e esse recortezinho aqui é mais ou menos onde está o estado de São Paulo e onde está o MAC. Estão vendo aí, né? Todo mundo vendo? Tudo ok aí? Sim. Sim. E aí vem uma pergunta interessante, né? Quando é que aparece na história da humanidade, vamos dizer assim, a percepção da paisagem? Quer dizer, um discurso que fala, olha, eu estou percebendo que existe algo que é um recorte do espaço, né, em que eu observo determinados fenômenos que acontecem ali, e essa minha observação, ela é uma observação que parte primeiro de um sentimento de admiração, de um sentimento de... Deixa eu ver se eu pego um recurso aqui, ó, de devaneio, né, que é um sentimento de fluxo ou de ideias que surgem na minha cabeça antes de uma percepção racional ou do simples uso da Terra, né? O Marcos está falando no impressionismo, né? O impressionismo, de fato, vai ser uma corrente, um estilo de pintura artística que vai ter uma preocupação muito grande com a questão da paisagem, né? Mas o primeiro texto é um texto que aparece primeiro, e, na verdade, no momento em que também começam a aparecer algumas paisagens na pintura italiana, né, no século XII, né? É um texto de um autor chamado Petrarca, Francesco Petrarca. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, ó. Deixa eu mudar a apresentação. Tiverem perguntas, vão fazendo, tá? Mas vamos lá. Francesco Petrarca, que é um texto clássico de deixa eu ver o ano direitinho dele aqui, 1350, entre 1336 e 1353. Mas eu tenho um outro texto que tem a data precisa. Espera aí, deixa eu só pegar ele aqui para vocês. Petrarca. Querem falar alguma coisa enquanto eu procuro aqui? – 1336. Que é uma carta, Petrarca, que é um escritor, uma carta escrita em latim, em que ele relata essa subida ao Monte Ventoso, né, que é um monte próximo dos Pirineus, enfim, e que ele foi tomado por um desejo de escalar esse monte, né? E aí ele, ao escalar esse monte, Petrarca começa a ter uma percepção lá em cima, né, ao chegar no cume do monte, na própria caminhada, etc., que passa por questionamentos do âmbito sensível, né? Ele começa a ter sentimentos, ele começa a refletir, ele começa a ser estimulado a pensar sobre Strabon. O que é Strabon? Márcio ou Marcos? Espera aí. Grécia Antiga, onde mediram a sombra. Eles
Exato. Mas, cadê a X? Sim. Então, mas ali na Grécia, a gente está falando ainda de uma aproximação científica, né? Da produção do conhecimento, né? O Petrarca, ele vai levar essa percepção da paisagem para uma percepção puramente sensível, né? Sem nenhuma preocupação de interpretar o que ele está vendo, e aí eu posso passar o link desse texto para vocês aqui também. Vou já copiar aqui e passar por mensagem aqui. Ele vai conduzir a essa percepção da paisagem a um lugar puramente sensível, e ele vai narrar isso como se fosse uma percepção visual desse espaço da paisagem, né? Como ele vê os Pirineus, como ele começa a observar do alto, e como ele percebe que ver a Terra de um ponto de vista alto, né? Quer dizer, de um cume de uma montanha, muda totalmente a percepção dele, e aí de um conceito muito importante para nós aqui, principalmente no dia de hoje, que é o conceito de horizonte, né? Para a gente já ir um pouco definindo a paisagem e de que paisagem nós estamos falando, né? O conceito de horizonte, né? Tem um mito grego, né? Da divisão de Gaia e de Netuno, né? Então, que de repente a linha do horizonte é esse lugar que separa isso que se chama terra daquilo que se chama céu, certo? Aqui a gente começa a definir um pouco este recorte, né? Que contemporaneamente a gente, né, em termos da arquitetura, do urbanismo, a gente fala de skyline, né? A linha do céu, aquela linha que separa o céu da terra, né? Mas ainda assim, vamos dizer assim, do ponto de vista da representação da paisagem, ela ainda não tinha uma autonomia, né? Por exemplo, e aí entrando um pouco no campo da arte, eu não trouxe nenhuma imagem disso, mas em arte pré-histórica não há representação de paisagem, né? Mesmo na arte grega, não há representação de paisagem, visualmente falando, né? Há representação de figura humana ou há representação de recortes, mas paisagem com um campo autônomo de representação, isto começa a aparecer do século XIII para frente, tá? Eu não separei nenhuma imagem do século XIII aqui para vocês, posso ficar devendo para outra aula. Alguma pergunta até aqui? O que seria um recorte? Exato. Boa. Então, vamos lá. A ideia de paisagem, o próprio termo diz isso, né? É o país, né? Este recorte é o seguinte, para a gente contextualizar isto, ser uma paisagem, eu não vou abarcar o planeta inteiro. Eu vou abarcar, e aí a gente está falando de desenho, recortes, né? Delimitação, em que nessa delimitação do espaço, dentro dessa delimitação do espaço, ali eu tenho uma paisagem. Será que eu consegui explicar? Né? Que viria, inclusive, da própria geografia política, né? A geografia política, ela vai desenhar os países, ou seja, esse é o recorte, né? Ela desenha o país e dentro daquele país existe uma determinada paisagem, ou paisagens, né? A ação do país, né? A landscape, a terra que se monta e se oferece para a nossa percepção. Mas eu não entendi por que a representação de um recorte não seria de uma paisagem. Não, é a paisagem. Não, que você comentou que na arte pré-histórica e na grega tinha representação de figuras e de recortes, mas não de paisagem.
não há uma autonomia, não há somente a paisagem, entendeu? O que há é interesse por elementos da natureza, mas entendeu? Sempre tem um elemento da natureza, não uma representação de um espaço paisagístico, vamos dizer assim. Essa representação do espaço paisagístico na arte ocidental, né? Ela vai começar com essa carta do Petrarca, e aí ela vai começar entrando no Renascimento italiano. Só que ela vai sempre entrar como um cenário, entendeu, Marília? Entendi, sim. Ela vai entrar como um cenário, ou seja, existe sempre a figura humana ou a figura arquitetônica em relação a um fundo que não tem muita preocupação com isso, né? Isso vai ganhando uma dimensão de preocupação mais densa conforme a gente vai chegando no Renascimento, né? Deixa eu passar a apresentação aqui para vocês. Pera lá. Ó, tem um texto do Alain Roger que ele vai dizer que esta imagem é a primeira imagem que vai, embora ter uma figura central, que é a mais famosa de todas, né? A Mona Lisa. Vocês estão vendo aí a imagem da Mona Lisa? Não, estou vendo o texto. Tá vendo o texto? Ah, desculpa. Tem texto. Desculpa, eu estava com o texto. Espera lá, deixa eu colocar então a imagem. Aqui. Esta imagem, e talvez seja mais um dos motivos do fato dessa pintura ser tão grande, né? Mais do que a representação de uma figura humana, ela é a representação de uma paisagem, né? Composta de uma apresentação de um espaço que se abre em uma perspectiva, e aí a linha do horizonte tem um texto. Travou, Ana? Travou? A imagem sumiu. Sim. A imagem sumiu? Tá uma tela preta. Uhum. Vamos lá, vou apresentar de novo. Ué, fechou o programa? Eu acho que quando você coloca para ficar só a imagem que você tinha selecionado, a tela fica preta, mas quando você deixa com todos os slides aparecendo, aqui. Aí a gente consegue ver. Tá. Então, existem algumas representações na internet que tiram a imagem da Mona Lisa, né, para a gente poder mais ou menos observar e pensar o que seria esse espaço que ela cobre, né? Como seria esse espaço que ela cobre, né? Vocês estão vendo o mouse aqui? Conseguem ver o mouse na imagem? Eu passando o mouse? Sim. Né? Sim. Então, a Mona Lisa está aqui. O ponto de fuga da Mona Lisa é mais ou menos nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Porque ele sai do primeiro plano e vai até o plano mais longínquo da imagem, certo? Então, temos esse ponto de fuga aqui. Quer dizer, esta imagem, esta paisagem, seria um momento na história da representação do espaço, né? Em que Leonardo da Vinci diz o seguinte: o contexto, ou aquilo que era só cenário, não é mais cenário. É uma imagem autônoma. É uma imagem autônoma. Não depende mais de um outro elemento de representação para ter a sua validade. Entende o que eu estou falando? É isso que a gente pontua quando a gente vai entendendo quando a paisagem vai se tornando um gênero, né? E quando essa paisagem, ao se tornar um gênero,
ela vai se tornando um gênero que diz respeito, numa primeira aproximação da percepção humana, diz respeito a uma aproximação com o espaço natural. Tá? Tudo bem até aqui? Pois bem, nós estamos falando da Mona Lisa nesse início das navegações, né? Ou seja, do período colonial em que os impérios europeus começam a ir para além-mar, né? Para outros lugares. Né? Vamos pensar só o seguinte, né? As marinas também são, tem as marinas aí no grupo, né? As marinas também são representações de paisagem, né? E aí a paisagem cuja água é o principal elemento, né? Nas Américas, as primeiras representações no modelo europeu de paisagem vão se dar na ocupação holandesa do Nordeste brasileiro pelo pintor chamado Frans Post. Vocês viram a mudança de slide aí? Estão vendo a obra do Post? Sim. Sim, né? Em que ele vem com a esquadra do Maurício de Nassau para o Brasil, justamente para ser um fotógrafo, entre aspas, porque ele é um pintor, e um desenhista e um gravador, mas um registrador da geografia do Novo Mundo. Né? A representação visual de paisagem nas Américas, né? Nas Américas, os primeiros registros de representação visual da paisagem são os registros feitos no Brasil, em Pernambuco, pelo holandês Frans Post, tá? Frans Post, alguns pronunciam assim. E que foram feitos entre 1630 e 1660, mais ou menos. Né? O Frans Post fica 10 anos no Brasil, e ele produz aqui não muitas obras, mas depois que ele volta para a Holanda, ele continua fazendo recombinações da paisagem para vender como artista. Eu vou interromper um pouquinho para comentar algumas coisas. O quanto... Aí é que entra a questão da arte aqui, né? E um pouco a diferença entre a arte e a ciência, né? Por exemplo, o Frans Post vem para cá e tenta reproduzir determinadas paisagens. A própria paisagem da Mona Lisa se discute qual é o lugar que ela estava e o grau de invenção que tem naquilo, né? Então, o desenho para o objeto científico, vamos dizer assim, ele precisa ser muito mais factual, né? Ele precisa ir muito mais numa dimensão de um estudo objetivo do que ele está vendo, né? E aí entra talvez um dado que é assim: desenvolver o desenho tem a ver com desenvolver tecnologias de representação, tá? O lápis é uma tecnologia de representação, né? Antes o que se usavam eram bistres, eram outros materiais, né? O papel é uma tecnologia de representação. Antes o que se usava eram papiros, enfim, eram outras tecnologias. A gravura, quer dizer, você imprimir uma imagem, é uma tecnologia de representação gráfica. E a própria fotografia, né? Aí acho que vale a pena eu mostrar essa fotografia para vocês. Que é o primeiro registro, a primeira imagem considerada como o primeiro registro fotográfico, essa imagem do Niesefori, né? Vocês vão ver que ela é, dentro do que estamos falando, um pouco um conceito de paisagem, certo? Porque ela tem horizonte, né? Embora seja
um recorte aqui de uma construção, né, de algo de 1850, né, ela nos apresenta uma abertura para uma linha de horizonte, tá? E a ideia de linha do horizonte, que é uma ideia filosófica, do ponto de vista da representação visual, ela é, vamos dizer assim, dos gêneros de representação visual, ela é um gênero que traz o intangível para a representação. O que isso significa? O que significa trazer o intangível para a representação? E isso é muito relevante quando a gente vai falar de paisagem. O que é intangível? Aquilo que eu não posso tocar, né? De um modo geral, pegando a Mona Lisa, por exemplo, né? A gente pode tocar a Mona Lisa. Né? Vamos pensar. Como ela está no primeiro plano, ela está próxima. O espectador imagina que ele pode até tocar aquele objeto, né? Mas ele não pode tocar as árvores que estão lá no fundo. Não podemos tocar isso. Então, a representação visual da paisagem, ela representa algo que sempre é captado fundamentalmente para os videntes, né, pelo olhar. Né? E ela é experimentada quando a gente adentra a paisagem pelo corpo, pelo sensorial. Mas você não consegue abarcar a paisagem. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo isso? O registro da paisagem, ele é um registro que passa da captura visual diretamente para uma representação visual, no nosso caso, mas pode ser uma representação musical, pode ser uma representação escrita, como no caso do Petrarca, enfim, ela pode se ampliar nesse âmbito maior da representação, né? E aqui, nesse momento, a linha do horizonte é o elemento mais importante para a gente guardar nesse momento aqui do que a gente está falando. Ok? Tudo certo por aí? Então, vamos lá. Vou voltar na apresentação. Uma janela. Por que o período, vamos dizer, mercantilista, né, trouxe uma necessidade dos europeus de representar a paisagem das Américas? Justamente por causa disso que eu estou falando. Você não tem como levar a paisagem para ser vista na metrópole, né? O que você tem como levar é uma representação dessa paisagem, né? Quer dizer, a paisagem, então, sempre está nessa dinâmica da impossibilidade de ser abarcada, e a única possibilidade de experimentá-la de alguma forma sem estar presencialmente no local, né, por um outro espectador, é pela representação, certo? E aí, quando no século XIX, quando os estados vão se consolidar como nação, né? Deixa eu pegar uma referência aqui importante, que é essa imagem do Caspar David Louis, que é uma imagem que representa, vamos dizer assim, a fundação da República de Weimar, né? Da Alemanha. Não estou vendo. Não está vendo? Peraí que eu já vou colocar para vocês. Tira do modo apresentação que aí aparece. Oi? Tira do modo apresentação o Sim, slide. eu só quero pegar, peraí, que eu só estou pegando o dado aqui de que ano é essa imagem.
É uma imagem de 1818, né? O Viajante no Mar da Névoa, né? Ela é tida, vamos dizer assim, como uma imagem fundadora do que veio a ser a unificação da Alemanha no século XIX, né? Que é justamente o que esse observador que olha para o espaço, olha para a dimensão territorial desse espaço, e esse espaço significa um país, né? Ele passa a significar uma república, né? E o campo da geografia política, aí tem o geógrafo alemão, fundador da geografia política. O Hatzel, os nomes estão me fugindo hoje, porque controlar a apresentação e ao mesmo tempo fica... O Hatzel, que alguns até falam que, enfim, ele orienta questões do nazismo, né? Mas ele é quem estão vendo aqui o Casper Friedrich? Continuam vendo? Estão vendo a imagem? Sim, agora sim. Isso. Sim. Essa ideia de geografia política, né? Ou seja, para determinar um espaço paisagístico, eu construo um recorte sobre a Terra e sobre aquele recorte eu instauro um domínio territorial, e esse domínio territorial é culturalmente, vamos dizer assim, aquilo que se chama país. E essa paisagem, num certo sentido, é uma paisagem autônoma, né? Autônoma, e que parte da natureza. Só quero fazer um outro parênteses aqui para o significado de paisagem também, né? Porque, contemporaneamente falando, quando a gente vai para espaços de natureza, espaços naturais, né? A gente normalmente trata aqueles espaços como paraíso, né? Vocês já ouviram muito isso, né? Fala uma praia aí que vocês consideram um paraíso, vamos dizer assim. Porra, Praia do Sono. Praia do Sono. Sabia que ia surgir por ali para ti. Da hora. Né? A ideia de estar próximo da natureza para o homem contemporâneo, né? É uma ideia de, entre aspas, de se aproximar da ideia de paraíso, né? Na verdade, a palavra paraíso vem do sânscrito, isso está no livro lá sobre a paisagem, do Kenneth Clark, e é exatamente o contrário, né? O paraíso seria o lugar protegido da natureza, porque a natureza era o espaço dos perigos, né? A natureza virgem, vamos dizer assim, né? A natureza virgem seria o lugar dos perigos. Então, o paraíso é o lugar cercado por muros em que a natureza vai ser dominada e tornada jardim. E tornada paraíso na construção dos jardins suspensos da Babilônia, quer dizer, nas construções do espaço paisagístico. Portanto, e aqui é um dado muito interessante, o que chamamos de paisagem é cultura. E aí a paisagem se diferencia da natureza. Mesmo que a representação da paisagem seja uma representação, vamos dizer assim, de uma floresta intocada, esta representação, ela entra no nosso conjunto simbólico de comunicação e de linguagem como cultura. É a cultura que determina o que é paisagem. Aí o Aziz Absaber vai falar sobre isso, inclusive sobre a ancestralidade, né? Quer dizer, a paisagem, ela é algo que tem um sentido ancestral nas culturas, né?
As culturas vão atribuindo sentido e significado às paisagens, né? E o Milton Santos vai falando dessa exploração do espaço, né? Quer dizer, como o espaço vai sendo construído e vai se tornando antrópico. E aqui é uma questão ali da minha tese, enfim, mas enfim, a ausência da concepção de desenho do modo mais profundo pode provocar grandes danos à paisagem ou à própria natureza, como um exemplo disso em São Paulo, e depois a gente vai mais para a aula que vem, como foi feito, por exemplo, a urbanização e a retificação do Rio Pinheiros, né? Há um problema de desenho ali, né? Isso é estudado pela Faculdade de Arquitetura, isso é estudado por grupos arquitetônicos, enfim, e a gente vai ver isso mais adiante. Deixa eu ver aqui de tudo que eu tinha para falar para vocês. E o espaço moderno, então, quer dizer, o espaço do século XIX para o século XX, ele passa a ser um espaço prático. A Maria está falando que a internet dela está ruim. Tá indo bem para vocês aí? Está. Tá? Dando para ouvir? O espaço moderno e contemporâneo, vamos dizer assim, ele passa a ser um espaço totalmente cultural, né? Por exemplo, agora a gente está recebendo as notícias de que a Amazônia continua sendo queimada, as porcentagens de aumento das queimadas na Amazônia, o acontecimento de agosto do ano passado, do escurecimento da cidade de São Paulo, que, enfim, se deve ou não a queimada na Amazônia, pode ser uma discussão, mas, enfim, há um fato que isto está acontecendo, né? E aí a gente leva um pouco para essa percepção. E eu gosto sempre de lembrar da crise hídrica de São Paulo de 2014, em que as imagens da televisão, né, passaram a mostrar aos espectadores, assim como agora fazem um pouco com a Amazônia, né, o lugar de onde vinha a água. Quer dizer, não se tem no imaginário, na construção imagética do que se entende por recepção e consumo de água, um desenho necessário que conecta uma fonte de água que passa por tubulações e são transmitidas até as nossas casas. E, de repente, a comunicação social começa a mostrar os reservatórios vazios e aquilo, de certa forma, como representação cultural e imagética, começa a mostrar um sentido objetivo da seca enquanto imagem, né? Assim como ontem ou anteontem, no Jornal da Globo, mostrar áreas da Amazônia sendo queimadas e devastadas, começa a dar um sentido visual à percepção do que está acontecendo, né? E mesmo os espaços agrícolas, quer dizer, a dimensão da percepção da agricultura no espaço, ainda que possa ser considerado como paisagístico, como o espaço paisagístico, eu pesquiso um pouco a dimensão da representação da cana-de-açúcar no interior de São Paulo, são espaços de representação de paisagens antrópicas, de paisagens que são interferidas pelo homem. E ao interferir, quando o ser humano interfere nessa paisagem, ao interferir nessa paisagem, ele imediatamente produz um desenho sobre essa paisagem. Deixa eu ver se eu mostro, então, aqui para vocês alguma coisa, para isso fazer um sentido. Vamos ver. Tem alguma pergunta até aqui? Gostariam de colocar alguma coisa enquanto eu ponho a imagem? Não? Tudo bem? Por enquanto está tudo bem. E isto, nesse
nesse momento que vivemos, que temos, por exemplo, o georreferenciamento, e como eu disse, muitos de vocês já devem trabalhar com isso de alguma forma, né, de interpretação de imagens via satélite, né? Ó, isso é um recorte de uma área georreferenciada. Aqui em cima a gente tem a cidade de Matão, né? E todos esses desenhos, eles são constituídos pela dimensão da exploração da agricultura canavieira, né? E isso produz, dentro daquele conceito de desenho que a gente estava tratando, né? Quer dizer, isso são imagens, por exemplo, de descobertura total da vegetação, e ainda essa imagem ainda é da época em que se produzia queimada de cana no interior. Tem uma lei agora que proíbe, mas eles continuam queimando, né? Horizonte, espaço e espaço sem vegetação, né? Não. E é isso que eu estou dizendo quando a gente está... Quer dizer, o homem o engenheiro que delimitou esses espaços, o cara que dirigiu o trator, o cara que cortou a cana, ele tem consciência de que ele está desenhando? Não. Acho que não. Não, né? Realmente não. Mas ele está desenhando, né? Ao agir dentro desse espaço, ele está desenhando, né? E esse desenho vai produzindo formas, né? E esta percepção, vamos dizer assim, falta a este ser, né? Mas, Evandro, posso perguntar? Quando você pergunta se eles têm percepção de que eles estão desenhando, essa palavra desenhando está no sentido de produzindo a paisagem, ou uma nova paisagem. Seria isso? Sentido, é consciência, isso, né, na verdade. Consciência. Não, mas assim, de que essa ação é uma de produção de paisagem, é uma produção de desenho, é uma transformação naquele espaço, né? Em que, e aí entra uma... É porque eu entendo, talvez, eu entendo um outro sentido da palavra desenhar, no sentido de fazer o registro. E aí, essa tua pergunta está no sentido de desenhar, no sentido de tá construindo, tá produzindo. Exato. Isso. Bom você ter colocado isso. Porque esse primeiro momento, a gente veio discutindo a representação, né? E agora, então, isso. O que você traz é que a tomada de consciência de que a ação humana desenha sobre a geografia, desenha sobre a Terra, né? Aí sim a gente começa a ter uma percepção alargada do conceito de desenho e do conceito de produção da paisagem, tá? Bom você ter colocado isso, e é importante fazer essa diferenciação. Eu não lembro onde estava isso aqui, mas há essa... Por isso que a questão é mais ampla e pode ser muito interdisciplinar e transdisciplinar, né? Há um momento de representação da paisagem, e esse momento de representação da paisagem a gente pode chamar de uma aquisição de consciência do espaço paisagístico, e há depois uma conscientização de que a ação humana sobre a Terra é uma construção de paisagem. E é aí que eu estou dizendo, então, e que a gente está associando, que paisagem é necessariamente cultura, né? Ela não é natureza, ela é diferente. Certo? Tá ok aí? Uhum. Beleza? Todo mundo aqui está em quarentena, é isso? Sim. Tá falando de praia, já tô triste já. Vocês estão em casa. Então, vocês têm uma janela aí perto de vocês? Uhum. Sim. Vocês têm papel e caneta ou papel e lápis aí? Também. Então, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. E enquanto vocês vão fazer esse exercício, eu vou tentar, deixa eu testar aqui, ver se funciona, eu colocar
Fala, querem perguntar alguma coisa? Não? Eu vou testar uma música aqui, ver se ela funciona, e aí eu passo o nosso exercício aqui. Vocês ouvem a música? Uhum. E se eu fizer ainda assim, ó, por exemplo? Vocês ouvem e veem a imagem? Sim. Certo. Então, daqui a pouco. Vocês têm uma janela aí? Sim. Pô, mano, a minha janela não dá pra nada. Tem. Mano. Então, Dá quem pra não tem parede janela, do tem um vizinho. vasinho de flor, um vasinho de planta, um terreninho ou algo que você possa, tá, Ana? Vamos lá. Ou algo que você possa considerar que você encontra. Eu vou ter que parar a apresentação para mostrar para vocês. Que você encontra uma linha de horizonte. Tá? Sim. Por exemplo, ó, Eu uma vejo mesa, em relação ao espaço, a mesa é uma linha de horizonte, tá? Que vocês encontrem uma linha de horizonte. O ideal eu gostaria que vocês encontrassem, porque seria importante, e para quem está sem paisagem, aí, pense ao longo da semana, para a semana que vem, o ideal seria que vocês encontrassem um espaço para olhar à distância, para lançar esse olhar no horizonte. Tá? Sair de boa. É isso que eu estou falando de horizonte, que eu não completei isso. Né? O horizonte, ele é algo que, se você se colocar em direção a ele nunca será tangível, né? Ele sempre, um horizonte alcançado, na verdade, é a abertura de um novo horizonte. E assim sucessivamente, né? Ele é uma busca constante, né? Beleza, Marília e Ana, mas tentem imaginar, de alguma forma, esta linha de horizonte, tá? Eu queria que vocês se concentrassem nessa linha de horizonte. Para quem tem janela, isso será a skyline, tá? E aí o exercício vai ser, eu vou colocar essa música do John Cage, que é uma música chamada In a Landscape, quer dizer, na paisagem, tá? E que eu acho que ela, vocês podem até fechar os olhos um pouco e ouvir ela antes de ir atrás dessa imagem, dessa linha de horizonte, porque eu acho que ela vai descrevendo sonoramente essa linha do horizonte, tá? E aí eu vou deixar vocês nesse tempo, e eu gostaria que vocês, então, fizessem esse exercício da janela, né? Esse exercício de percepção, registrando essa linha do horizonte, tá? E ao registrar essa linha do horizonte, deixa que essa imagem comece a fazer parte de vocês, porque a gente vai retrabalhar com ela depois na aula que vem. Tudo bem? Beleza. Sim, sim. Beleza? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E quando começar a música, a gente estará começando o exercício, tá? Podemos começar.
Vocês estão aí? Sim. Conseguiram fazer o desenho? Acho que iniciar, né? Porque tem muita coisa. Ó, alguém aqui é da música? Gosta de música também? Eu gosto de música. Vocês perceberam como é a construção dessa música, né? Ele tá num piano e acho que todo mundo que já deve ter estado num piano na frente faz isso sempre, né? Faz uma sequência de notas. Tan, 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 né? Tan, 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 né? Todo mundo faz isso, né? Quem não sabe tocar, né? Faz uma pequena sequenciazinha, né? E o John Cage foi fazendo uma música percorrendo essa horizontalidade. Vocês conseguiram perceber isso pela sensibilidade do ouvido, né? Vai indo, né? É esse recorte dessa linha do horizonte, né? E eu usei essa música porque eu acho que isso estimula vocês. E eu queria também ler aqui um poeminha do Alberto Caeiro, que também tá lá na tese, que é sobre o horizonte, né? E para estimar um pouco mais essa abertura perceptiva de vocês. Né? Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave. Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos podem nos dar. E nos tornam pobres, porque a nossa única riqueza é ver. A paisagem necessariamente é a visão. E a visão, quando a gente está falando de visão, porque hoje em dia a gente tem a questão, e quem não enxerga, quem é sensorial. E não é tangível, não é algo que se pega, mas ao mesmo tempo é algo no qual se interfere. E se interfere, aí sim, como coletivo. Né? É a humanidade que planta a cana, é a humanidade que queima a floresta, é a humanidade que constrói as cidades, é o coletivo. Né? Naquele primeiro slide do MAC, a gente vai chegar no MAC, quer dizer, qual é a maior obra de arte do MAC? É a visão do seu terraço, tá? Que é a obra de arte coletiva. Então, a paisagem, além de ser, vamos dizer, você pode representar, ter um indivíduo, etc., ela é fruto do processo coletivo, né? E, nesse sentido, a gente, em rede aqui, o objetivo da gente chegar até as 4 aulas no dia 16 é a gente também tentar produzir alguma coisa coletivamente, né? Então, a ideia da continuidade do curso, essa primeira aula, ela foi para estabelecer os códigos básicos do que significa desenhos da paisagem. Então, a minha ideia foi definir para vocês de onde é que a gente está pegando esse desenho, o que ele significa aqui nesse nosso recorte, e também o que é a paisagem, o que ela significa também nesse nosso recorte, né? Cujo elemento principal de hoje foi a percepção desse horizonte, né? Desse horizonte recortado, né? De um espaço. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim, tudo bem. Sim. A aula que vem, então, a gente vai entrar na questão da cidade, tá? Da cidade como obra de arte.
e da cidade como ecologia, como sistema, como rede, como conexão e como desenho, né? E na terceira aula a gente vai tratar aí sim de uma questão de memória, de espaço e do museu e também de imaginação a partir da arte. Só que em cada uma dessas aulas a gente vai fazer um pequeno exercício como esse que a gente fez hoje, tá? E também eu vou estimular vocês ao longo da semana se apropriar e usar algumas questões que a gente trouxe aqui, principalmente esse poeminha do Alberto Caeiro, e exercitar o seu olhar para essa paisagem. Essa skyline que você desenhou hoje, eu gostaria que ao longo da semana você olhasse para ela em alguns momentos e por mais tempo, e começasse a olhar para elas com o seguinte pensamento na cabeça: o que é que eu não vi nesta paisagem que agora em quarentena, para quem tem uma janela, está se oferecendo para mim todos os dias? O que é que eu ainda não vi nesta paisagem que eu estou vendo todos os dias? Todo mundo entendeu a proposta? Sim. Vocês podem anotar isso. Queria sugerir que vocês fizessem um vídeo estático, assim, sabe, vídeo de tempo, de cerca de até 1 minuto, mas menos que isso ainda. E quem tiver o recurso de câmera lenta ou de câmera rápida, né, de estender esse tempo dessa paisagem e olhar para como é que ela se representa no seu celular, etc., que pudesse fazer alguns registros, porque tipo um time-lapse, exatamente, mas que dure ali tempo curto, né? Porque nosso último encontro, eu gostaria que fosse, assim, 5 minutos para cada um apresentar como foi a sua construção ou de representação da paisagem, aí trazendo a pergunta que a Marina fez, né? Ou como seria um projeto seu de intervenção na paisagem. A Marina está pedindo para escrever. Eu até tenho escrito aqui à mão. Como é que eu faço? Eu posso enviar por e-mail para vocês? Pode ser? Todo mundo recebeu o link por e-mail, né? Pode sim. Mas o objetivo é que a gente aqui está em 19, 20 pessoas. Eu acredito, o Daniel está chegando agora para ficar. Eu acredito que a gente, com até 5 minutos de uma apresentação de vocês, pode ser um desenho, não é nada complexo, tá, gente? Eu vou enviar por e-mail, sim, Alessandra. Eu queria, assim, que antes de mais nada, uma proposta como essa é uma proposta de entrega desinteressada, tá? Não é uma proposta de geração de estresse, nem nada disso. É uma proposta que a gente possa experimentar o que a gente está discutindo aqui de uma forma mais orgânica, mais perceptiva, e não é uma avaliação, uma análise de nada de ninguém, tá? Tá muito mais no âmbito de uma realização pessoal de cada um de vocês, tá bom? Aí, no caso, eu vou desenhar essa minha intervenção, ou eu só vou falar qual seria a intervenção? Então, aí, como eu estou trabalhando num processo multiplataforma, interdisciplinar, etc., você pode fazer como você quiser. Por isso que eu sugeri fazer um vídeo, olhar, anotar, entendeu? Ter uma dimensão de percepção, nesse momento, de uma paisagem, tá? De um único recorte, assim. Questionando aquilo, né? É a coisa da ciência fenomenológica, que questiona o objeto, questiona o fenômeno. Aquilo é um fenômeno para vocês. Tá, Aisha? E aí o resultado final, nos 5 minutos, vai ser uma decisão de representação de cada um de vocês. O único limite é o tempo, né? Legal. Tá? Para gente compartilhar coletivamente como cada um absorveu e como cada um pensou sobre isto, desenhos da paisagem. Acho que foi até bem explicado, mas eu vou tentar colocar isso tudo em palavras, em palavras escritas direitinho
Ó, a Marina, se puder descrever depois o que é para fazer, eu agradeço, porque minha internet está falhando e comeu uma das partes da fala. Marina, e aí eu vou repetir uma coisa, que aí a gente entra, o que é conhecimento em arte, tá? Conhecimento em arte é justamente, ao se propor um problema, as soluções do problema, não há uma solução objetiva para o problema, a solução é de cada um, né? Então, vocês podem ficar bem tranquilos, porque é uma busca para uma pergunta compartilhada, mas que vem de dentro de vocês mesmos. Tá bom? Ok. Também não precisa ser, pelo que eu entendi, não precisa ser algo concreto, realístico. Eu posso colocar, por exemplo, claro que não. Passaporto na paisagem. Sim, claro Legal. que não. Mas aí, então, nós temos ainda mais 2 aulas, né? Essas 2 aulas nos darão mais elementos, mais repertórios, ampliarão as nossas possibilidades, entendeu? Pode ficar tranquila, né? Para essa semana é esse lugar, olhar esse horizonte e se perguntar que parte desta paisagem eu ainda não observei, essa paisagem que se repete cotidianamente para vocês, nessa quarentena principalmente, tá? A paisagem pode ser, ó, quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui. Pode ser um copo que você olha todo dia para ele, que você toma o café, a sua xícara, que você toma o café todo dia, e você fala, peraí, o que eu não vi ainda nessa xícara? Porque, lembrem-se, isso é importante. Marina, lembrem-se, o que a gente vai considerar paisagem é essa linha que separa algo que eu posso chamar de corpo e espaço, de céu e terra. Tá? É essa linha, nós estamos olhando para isso, é a partir dessa linha agora, que eu chamo de horizonte. Né, ó, se eu colocar aqui, ó, isso é um horizonte, né? Essa linha é um horizonte. Certo? Essa linha é um horizonte. Tá mais claro um pouquinho? Sim. Sim. Deu para entender. Aí a proposta é que seja da janela, tá? A paisagem mesmo, tá? Mas eu posso aplicar esse conceito em outras percepções do espaço. Tá bom? Tudo bem, professor. E aí, era o que vocês imaginavam? Como é que é? Só para fazer uma rodada final aqui de primeiro encontro. Melhor do que a gente imaginava, do que eu imaginava. Ah, que bom, Marina. Fico feliz com esse depoimento. Eu gostei muito, só vou te avisar que eu vou mudar minha paisagem, porque a minha janela dá para uma casa e atrás dela tem uma árvore. Acabou meu mundo. É tudo que eu vejo. Mas do andar de cima dá para eu ver o bairro todo, então já abre mais espaço, né? Muito bom. Alessandra, obrigado, Alessandra. Que bom. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. A teoria e a experiência estando juntas, né? Muito bom. Estivemos aqui foi mesmo melhor do que minhas expectativas. Obrigado, Lúcia. Bom ter esses relatos. E as críticas negativas também são bem-vindas, porque elas é que fazem a gente avançar. Mas, de fato, a gente fica feliz, tá? Tivemos aqui, acho que 18 pessoas, né, até agora. Não é uma oficina que se encerra em si mesmo, entendeu? Para a gente produzir um conteúdo, um conhecimento, a gente teria que frequentar esses 4 encontros, tá? Porque alguém que vier a semana que vem vai até aproveitar o conteúdo, mas vai faltar a conexão desse primeiro, né? E a mesma coisa subsequente lá na frente, tá? Eu construí uma coisa que esses 3 dias eles se completam, e sempre como isso que quem foi que falou? O Neil experiência com... Quem que falou isso? Depois por e-mail. Muito bom, unir teoria com experiência, exatamente. Né? A minha ideia de construção de trabalho é essa, trabalhar unindo
a teoria com a experiência. E só aí a gente vai para um campo mais transdisciplinar, interdisciplinar. Tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Tudo ok? Abrem a câmera aí, porque aí eu encerro a gravação. Quem puder abrir a câmera aí. Obrigado, Lúcia. Semana que vem, então, a gente continua, ainda não acabou. Tá bom? Valeu, gente. Então, semana que vem, que eu não lembro que dia que é, mas quinta-feira, 11 da manhã, a gente volta aqui de novo. Tá legal? Beleza. Matou, Júlio. Oi? Vamos falar. Obrigada. Então, obrigada, gente, desconectando aqui. Um abraço. Obrigada. Tchau. Qualquer coisa, estou lá por e-mail, mas vou mandar o exercício. Até logo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até logo. Até mais. Tchau. Quanta gente.